boa tarde a todos do programa Olho Vivo. Boa tarde, governador João Azevedo. De início, eu perguntaria ao governador a perspectiva de recuperação por parte das estradas das PBs aqui que cercam o município de Cajazeiras, aos municípios vizinhos, no qual a rodovia PB 400, por exemplo, a PB 393, com relação a buracos, a recuperação dessas rodovias que estão necessitando, após essas chuvas, de uma melhoria urgentemente. Isso tem sido cobrado constantemente por parte não só dos motoristas, taxistas, mas daquelas pessoas que transitam praticamente diariamente nessas rodovias aqui do Sertão. Existe alguma perspectiva de iniciar a recuperação dessas rodovias? Sabemos que estamos em meio a essa pandemia e alguns serviços essenciais têm sido dificultados nesse período, mas a população gostaria de saber, né, se poderia esperar quando mais ou menos teríamos essa recuperação iniciada. Outra questão é com relação ao auxílio que será dado pelo governo federal aos municípios e estados. Essa ajuda financeira oriunda do governo federal será suficiente para desafogar um pouco o estado da Paraíba? Haja vista que em algumas declarações do governador se mostrava preocupado, né, com a situação financeira, né, futura, que poderia até comprometer, né, a folha de pagamento dos servidores. E essa ajuda, ela vai tranquilizar as finanças do estado? Uma boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Primeiro é importante entender que nesse momento da pandemia, em que nós estamos subindo a ladeira, nós estamos no meio da ladeira, subindo cada dia mais casos. Se ontem nós tivemos 1.361 casos, nós vamos chegar perto de 1.500 casos hoje, quando sair o relatório, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos com um foco muito grande, exatamente na saúde, em salvar vidas. Claro que o governo do estado não paralisou obras. É claro que o governo do estado continua, em algumas regiões, tocando as obras para que, inclusive, gerem os empregos necessários nas regiões que têm menos casos e que a gente não está com esse problema tão sério como aqui na região metropolitana. Entretanto, os programas e todas as ações do governo, elas só voltarão ao normal daqui a 30 dias, 60 dias, quando a gente estiver dentro desse novo normal que a vida vai nos propor e vai nos colocar. Então, os programas serão retomados, evidentemente, mas só nesse prazo de 30 a 60 dias. Com relação à ajuda, é claro que o valor a ser repassado, previsto que está para ser aprovado, ele não vai cobrir todos os prejuízos que os estados tiveram nesse período. Se faz uma estimativa que cerca de 40% somente daquilo que os estados perderam é que irão receber com essa ajuda. Até porque desses 60 bilhões que se falam, 10 bilhões serão destinados à saúde, aonde 3 bilhões irão para os municípios, 7 bilhões irão para todos os estados do Brasil, dentro de uma divisão que, no meu entender, não favorece a quem mais precisa, mas foi o que o Congresso entendeu, o Senado entendeu importante, e nós vamos ter um outro recurso que é de livre uso por estados e municípios, 30 bilhões para os estados e 20 bilhões para os municípios. É importante entender, e aí eu aproveito, já que eu tenho certeza que muitos prefeitos estão nos ouvindo. Recentemente o Ministério da Saúde liberou 79 milhões de reais. Desses 79 milhões de reais, coube à Prefeitura de João Pessoa 24 bilhões. Coube à Prefeitura de Campina Grande 14 bilhões. Coube a todos os municípios do estado da Paraíba quase que 19 milhões de reais. E coube ao estado 11 milhões 175 mil. O estado tem 32 hospitais e 4 UPAs para pagar o custeio e manter em funcionamento. E recebeu 11 milhões para combater o Covid. E você, dentro dessa distribuição que houve, você tem vários municípios que receberam valores consideráveis. Valores consideráveis. O município de Patos, por exemplo, recebeu 1.770.000.
O município de Sousa recebeu 1.636.000. O município de Piancó recebeu 1.218.000. E vários outros municípios receberam valores consideráveis. Cajazeira recebeu 606.000. E é importante dizer aos senhores prefeitos que esses recursos, que foi uma cota extra do MAC, ele tem que ser utilizado no combate ao Covid. Ele não pode ser utilizado para outros gastos na saúde que não seja dentro do programa de enfrentamento à pandemia do Covid. E que o Ministério Público está fazendo o levantamento para poder saber em que efetivamente a gente vai utilizar esse recurso. A forma como é distribuído o recurso, ela é injusta por conta disso, porque ela faz com que pequenos municípios também recebam valores irrisórios. O município de Junco do Siridó, que tem 3 casos, recebeu R$ 85. R$ 85. O que é que vai fazer o município de Carrapateira, que recebeu R$ 402? O município lá de Vierópolis, que recebeu R$ 765? Nada. Esse dinheiro não dá para nada. Então eu tenho discutido com o Ministério da Saúde exatamente que a gente tem uma outra forma de distribuição de recursos, para que a gente enfrente essa pandemia e possa dar resposta. Porque o prefeito que recebeu pouco demais não vai fazer nada. E o que recebeu muito, se não tiver um caso sequer na sua cidade, vai empregar em quê? Ele vai ter que ter muito cuidado, porque senão ele vai, mais na frente, estar enrolado com a prestação de contas.